Bom dia, professor. Parabéns! Vou cantar parabéns aqui hoje. Obrigada. Érica, parabéns. Deus te abençoe bem muito. Amém, amém. Curta seu dia como der, né? Eu tenho certeza que não é do jeito que você gostaria, É verdade. mas do jeito que dá, pelo Deus menos você tem sabe saúde. também, né? Deus sabe todas as coisas. Isso. Se tá com saúde, tá ótimo já, né? Nunca foi tão importante a gente desejar isso para as pessoas. Então, saúde, muita coisa boa, viu? Obrigada, professora. Gente, e aí, como é que vocês estão? Semana que vem é prova, né? Semana que vem já é prova. É, a partir de segunda-feira. Isso. E a minha já é segunda, hein? É. Já é segunda, pelo que eu vi aqui. Vou explicar, vamos comentar sobre a prova hoje. A gente, infelizmente, é prova. Eu não gosto de semana de prova. Na boa. É horrível. Mas é preciso, né? A gente vive num país que, infelizmente, a gente é avaliado por nota dentro da escola. Não só por isso, né? Óbvio, a gente vai dando outras mãozinhas aí na participação, enfim, tudo. Mas, infelizmente, a gente precisa ter uma nota para que a gente possa passar de ano ou não, né? E a escola está preocupada com isso, né? E aí é uma novidade, tanto para vocês quanto para a gente também, viu? Essa questão de fazer prova online, tá? Enfim, passamos por alguns treinamentos aí que a própria escola concedeu para a gente, na verdade, né? E, enfim, como é que vai funcionar? Veja, a regra é que a gente faça a prova de até 10 questões, até não, com 10 questões objetivas para vocês, essas de marcar X. No meu caso, como é uma produção textual, Dani deixou livre que se eu quisesse, eu deixasse que vocês produzissem um texto, certo? Então a única exceção é a produção textual, afinal de contas, como é que faz para produzir se for marcar X, né? Então, assim, o assunto da prova vai ser aqueles assuntos iniciais que a gente tinha visto na escola. A gente vai dar uma revisada hoje. Conto, né? Conto de terror, conto de ficção científica, certo? Por que a gente precisa fazer isso? Porque foi o assunto que a gente abordou primeiro. Inclusive, na semana que a gente ia fazer prova, a gente precisou entrar em isolamento. Não foi? Então, aí foram suspensas as provas. E aí a gente vai fazer isso, essa suspensão aí, ó. Vê quanto tempo depois a gente vai fazer agora. Tá? Então, os assuntos que a gente viu depois, esses assuntos que a gente viu por aqui, em época de isolamento social, a gente vai contemplar na AV2. Na AV1 continua a mesma programação. Para que isso? Para que vocês não fiquem... Imagina se a gente fosse cobrar tudo que a gente viu agora numa prova só. Então, ia ficar muito conteúdo, né? De uma disciplina só já é muita coisa, imagina quando juntar todas. Então, eu vou pedir... Isso, Gabriel botou aqui. Então, vai ser a produção de um conto. Isso. Então, no caso de vocês, vai ser uma produção textual, certo? Vocês vão produzir. E eu realmente, sinceramente, eu não lembro se eu enviei se era para fazer um conto de terror ou um conto de ficção científica. Mas é um conto. Vocês vão elaborar um conto, certo? Com pelo menos umas 15 linhas. Ah, Nicolas, tem problema não. Depois você me manda, tá? E aí, a gente vai atribuir, né, a vocês uma nota de assim atividades que a gente pode passar durante as aulas. Então eu estou fazendo essa produção, né, com vocês. Sempre tenho pedido alguns temas, algumas discussões. A gente tem aberto aqui para a gente poder debater, discutir e tudo mais. Então isso já vai estar sendo pontuado, tá? Então quem não entregou ainda algumas redações, algumas produções, não mandou, não tem problema. Vocês podem mandar ainda, porque depois eu vou juntar tudo e vou atribuir nota para vocês e aí envio para a coordenação. Beleza? E aí, Eduardo, achou o que do filme? Ele disse que assistiu o filme O Poço. Hã? Achou a mesma coisa que a gente estava falando. Achou a mesma coisa que a gente estava falando. Certo. Beleza. Então, assim, vai estar tranquila, a prova vai estar tranquila. Professora, Oi, Bia. a senhora tem todos os temas da redação, das redações que a senhora passou para ver se... Eu tenho arquivado aqui porque eu preciso mandar para a coordenação diariamente, né? Todas as vezes que a gente tem aula. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso juntar isso tudo e mandar para vocês. Eu quero mesmo que o foco de vocês agora seja na prova. Vocês vão estar em uma semana de prova. Eu quero mesmo que vocês estudem, certo? Vocês tenham foco na prova. Não se preocupem em fazer as atividades agora não. A gente vai dar um prazo para vocês após a prova, para que vocês possam cumprir essas atividades. Como na semana que vem vocês vão estar fazendo prova, então eu acho que não adianta estar aqui cobrando, gente, atividade. Não, prova.
certo? Vamos por partes para a gente não enlouquecer o cabeção. O negócio já não tá fácil, né? Então, vamos por partes. Como semana que vem é prova, se preocupem com a prova. Na quarta-feira a gente não se vê, né? Primeiro porque é prova. A gente eu só entraria mesmo para aplicar a prova se fosse prova, se não fosse feriado. Mas é feriado, né? Então a gente não se vê. Então, daqui a 15 dias, quando a gente voltar a se ver de novo, aí eu vou começar a cobrar. Eu digo, ó, tal data vocês têm para vocês enviarem atividade X e as atividades foram essas. Pronto. Beleza? Fica assim, acho que fica melhor, fica mais leve, até para mim também, né? Porque, olha, são várias escolas, várias turmas e tem hora que a gente endoida, tá? O cabeção dá um negócio. Certo? Então é isso, não tem muito o que falar. Acho que se vocês quiserem que eu revise o que é um conto, a gente faz isso, né? O que é um conto? O que é um conto? Né? Então, um conto é uma história, a gente se utiliza da narração, né? Para a gente poder contar uma história. É uma história normalmente um pouco mais resumida, né? E um conto, ele tem aquele teor mais fictício, certo? Ele tem aquele teor mais, como é que eu posso dizer? É uma história que a gente inventa, sabe? Então, a gente pode ter alguma relação com a realidade, pode, né? Mas normalmente a gente inventa, né? O teor, por isso que é um conto, certo? E aí, o conto de terror, como eu estou dizendo, é um tipo, é o gênero, né? É terror, a gente vai contar uma história de terror, tem até no livro de vocês aí, umas maravilhosas, para não dizer o contrário, que a gente leu em sala, né? Tá até na página 11. Olhos que... Quem lembra desse que a gente leu? Olhos, esse é o de terror. Olhos que comiam carne. Vocês lembram que a gente leu esse? Aí, Nicolas está dizendo que lembra. Pronto. Aí, ó, a gente leu isso aqui. Se vocês quiserem, a gente pode dar uma lida de novo. E aí, o que vocês acham pra gente revisar? Pode ser? Tranquilo? Que o cara fez uma cirurgia. Isso! Então vamos ler. Abram aí, então, a apostila de vocês na página 11, pra gente dar uma lida, pra gente dar uma revisada. Como é que é essa estrutura aí? Aí, hoje a senhora vai revisar algum assunto ou dar assunto novo? Não, acho que a gente pode ficar só na revisão mesmo, pra gente não entupir de conteúdo que não vai cair na prova, né? Aí, Nicolas, beleza. Thank you. Posso? Quando eu puder, vocês me avisam. Vocês vão seguindo aí pra gente se acompanhar. Se quiserem ler também, que tal? Que tal alguém ler? Pode? Podemos? Alguém gostaria de ler? Ih, galerinha. Vivi, eu estou com um problema, não consigo não, tava pegar alguém. Pô, Eduardo, tá certo, tem problema não. Danou-se? Acho que Caio quer ler. Cadê, Caio? Bora, Caio. Ele sempre quer ler a Bianca. Ô, Que Nico. tal? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. É o primeiro parágrafo, né? Os olhos que comiam carne. É porque, rapidinho, o povo tá perguntando aqui por que o meu espanto é porque Eduardo tá escrevendo pra mim reservadamente, dizendo que ele tá com um probleminha no pé. E por isso ele não vai conseguir pegar o livro. Vocês acreditam nisso? A unha dele encravou, ele falou. Aí por isso que eu tô dizendo, tá crescendo uma unha dentro da pele. Vixe, mas é o homem, viu? Mas é o homem. Encravado, um negócio sério. Enfim, mas vamos lá. Vai, Caio, vamos lá. O restante te acompanha aí. Na manhã seguinte à do aparecimento, nas livrarias do 8º e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de uma existência consagrada inteira ao estudo e à meditação, o Sr. Paulo Fernandes esperava inutilmente que o sol lhe penetrasse no quarto. Estendido de costas, na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela, que deixara entreaberta na véspera, para a visita da claridade matutina. Ele sentia que a noite se ia prolongando demais. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Bondes passavam tilintando. Havia barulho de carroças no calçamento áspero. Automóveis buzinavam como se fosse dia alto. E, no entanto, era noite ainda. Atentou melhor e notou movimento na casa. Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a entrada do dia. Ergueu então o braço e apertou o botão da lâmpada. Mas a escuridão continuou.
Evidentemente, o dia não lhe começava bem. Comprimiu o botão da campainha e esperou, ao fim de alguns instantes, batem docemente a porta. Pode continuar. Tá ótimo. Entra, Roberto. O criado empurrou a porta e entrou. Esta lâmpada está queimada, Roberto? Indagou o escritor ao escutar os passos do empregado no aposento. Não, senhor. Está até acesa. Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto, exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. A janela está aberta, Roberto? Gritou o homem de letras, com um terror espantado na fisionomia. Está sim, senhor. E o sol está até no meio do quarto. Mais alguém que gostaria de ler? Manda a Nicola ler. E aí, Nicolas, pode ser? E aí, pode ser? Cadê o resto do povo? Ah, poxa. E aí, mais alguém? Se quiser, eu leio, mas é porque eu entrei atrasado um pouquinho. Aí eu não sei Tem a nada página. não, tem nada não. Vamos embora, vai. Página 12. Página 12. Calma aí, calma aí. Gabriel, a gente tá lendo, Gabriel. Ele perguntou se tinha perdido alguma coisa. A gente tá lendo. Página 12 agora. Só pra gente revisar. Deixa, porque eu vim pra casa da minha tia e eu tô sem um livro de produção textual. É o livro, é o módulo 2 ou... É um livro de produção, é esse aqui. Ah, calma aí, Esse deixa eu ver aqui. aqui. Vai, vê aí. Tum, tum, tum. E aí, Everton? Ele está procurando, gente. Alguém gostaria de ler na frente? Quando ele voltar, ele lê. Ora, galerinha. Cadê vocês? Sabe, não precisa nem abrir Oi, Vivi, eu cheguei agora. Calma, o que foi isso? Que é isso? Eu cheguei agora. Calma. Oi, Luiz. A gente tá lendo aqui para fazer a revisão. Aquele texto que a gente já leu em sala também, mas porque a gente tá falando de prova. Calma, deixa eu Aí pega o livro aí para mim, por favor, Senhora, para tu ler para mim. Oi. Achei meu livro, quer que eu leia? Sim, Felipe, vai. Luiz, a gente tá na página 12, tá? Deixa eu só pegar o livro. Tá. Vai, Lipe. Vamos lá, onde é que Beleza, eu parou? vou... Aqui na página 12, no início. Paulo Fernando. Quando quiser que eu leio, professora. Achei aqui. Tá certo, massa. Vai. Vai, Lipe. Paulo Fernando mergulhou o rosto nas mãos e aquedou-se imóvel, petrificado pela verdade terrível. Estava cego. Acabava de realizar-se o que há muito prognosticavam os médicos. A notícia daquele infortúnio em breve se espalha pela cidade, impressionando e comovendo a quem a recebia. A morte dos olhos daquele homem de 40 anos, cuja mocidade tinha sido consumida na intimidade de um gabinete de trabalho e os primeiros cabelos brancos haviam nascido. A claridade das lâmpadas, diante das quais passaram 8.000 noites. 8.000 noites estudando. Enchia de pena os mais indiferentes à vida do pensamento. Era uma força criadora que desaparecia. Era uma grande máquina que parava. Era um facho que não se
extinguia. Que se extinguia no meio da noite, deixando desorientados na escuridão aqueles que haviam tomado por guia. Arrasou. Quer Já continuar, peguei Lipe? meu livro, se quiser eu leio. Quer continuar, Lipe? Tanto faz. Pode continuar, então. Vai, até mais embaixo. Beleza, Luísa, Ah. vou te deixar ler. Vai. E foi quando de súbito, como que providencialmente surgiu a notícia de que havia um cientista que fazia milagres. E com a informação de que o professor Blatten de Berlim havia descoberto o processo de restituir a vista aos cegos. Uma vez que a pupila se conservasse íntegra e se tratasse apenas de destruição ou defeito do nervo óptico. E com a informação... Calma. Ah, tá. E com a informação de que eminente oculista passaria em breve pelo Rio de Janeiro, a fim de realizar uma operação desse gênero em um opulento estacieiro argentino, que se achava cego há 6 anos e não tergiversara É umas palavras meio em troca, complicadas mesmo. em troca a metade da sua fortuna pela antiga luz dos seus olhos. Continuo? Vai até Buenos Aires. A cegueira de Paulo Fernando, com a sua causas e sintomas, enquadrava-se rigorosamente no processo do professor alemão. Dera-se pelo seccionamento do nervo óptico e era pelo restabelecimento deste por meio das ligaturas artificiais, com a composição metálica de sua invenção, que o sábio de Berlim realizava o seu milagre cirúrgico. Esforços foram empregados, assim, para que Platen desembarcasse no Rio de Janeiro por ocasião de sua viagem a Buenos Aires. Valeu, Lipe. Valeu mesmo. Luísa, Oi? Posso pode começar? continuar? Pode. Aham. 3 meses depois, efetuava-se de fato esse desembarque. Para não perder tempo, achava-se Paulo Fernando, desde a véspera, no grande hospital das clínicas. E encontrava-se já na sala de operações, quando o famoso cirurgião entrou, rodeado de colegas brasileiros e de 2 auxiliares alemães que o acompanhavam na viagem, e apertou-lhe vivamente a mão. Paulo Fernando não apresentava na fisionomia o menor sinal de emoção. O rosto escanhoado, cabelo grisalho e ondulado, posto para trás e os olhos abertos, olhando sem ver. Olhos castanhos, ligeiramente saídos, pelo hábito de vir beber sabedoria aqui fora. E com laivos escuros... O que é laivos? Vai lendo aí pra gente ver. E com laivos escuros de sangue, como reminiscência das noites de vigília. Vestia pijama de tricoline branca, de gola caída. As mãos de dedos magros e curtos seguravam-se as 2 bordas da cadeira, como se estivessem à beira de um abismo e temesse tombar na voragem. Olhos abertos, piscando, Paulo Fernando ouvia em torno ordens em alemão, tinir de ferros dentro de uma lata, jorro d'água e passos pesados ou ligeiros de desconhecidos. Esses rumores eram no seu espírito causa de novas reflexões. Só agora, depois de cego, verificaria a sensibilidade da audição e as suas relações com a alma através do cérebro. Os passos de um estranho são inteiramente diversos daqueles de uma pessoa a quem se conhece. Cada criatura humana pisa de um modo. Seria capaz
de identificar agora, pelo passo, todos os seus amigos, como se tivessem em vista e lhe pudessem ser diante dos olhos o retrato de cada um deles. E imaginava como seria curioso organizar para os cegos um álbum auditivo, como os de Dactiloscopia. quando um dos médicos lhe tocou um ombro, dizendo amavelmente: está tudo pronto, vamos para a mesa. Dentro de 8 dias estará bom. O escritor sorriu, cético. Lido nos filósofos, esperava indiferente a cura ou a permanência na treva, não descobrindo nenhuma originalidade no seu castigo e nenhum mérito à sua resignação. Compreendia a inocuidade da esperança e a inutilidade da queixa. Levantou-se assim, tateando, e, pela mão do médico, subiu na mesa de ferro branco. Deitou-se ao longo e deixou que lhe pusessem a máscara para o clorofórmio. Sentiu que ia ficando leve, aéreo, imponderável. E nada mais soube nem viu. O processo Platen era constituído por uma aplicação da lei de Roentgen, uma coisa assim, de que resultou o raio-x, e que punha em contato, por meio de delicadíssimos fios de hemera, liga metálica recentemente descoberta, o nervo seccionado. Completava uma espécie de parafina adaptada ao globo ocular, a qual, posta em contato direto com a luz, restabelecia integralmente a função desse órgão. Cientificamente, era mais um mistério do que um fato. A verdade era que as publicações europeias faziam, levianamente ou não, referências constantes às curas miraculosas realizadas pelo cirurgião de Berlim, e que seu nome, em breve, corria ao mundo como um de seus grandes benfeitores da humanidade. Meia hora depois, as portas da sala de cirurgia do grande hospital das clínicas se reabriram e Paulo Fernando, ainda inerte, voltava em uma carreta de rodas silenciosas ao seu quarto de pensionista. As mãos brancas, postas ao longo do corpo, eram como as de um morto. O rosto e a cabeça envoltos em gaze deixavam à mostra apenas o nariz afilado e a boca entreaberta. E não tinha decorrido outra hora. E já o professor Platen se achava de novo a bordo, deixando a recomendação de que não fosse retirada a venda que pusera no enfermo antes de 2 semanas. Peraí, rapidinho, Continua. Luísa. Deixa eu só ver se Everton conseguiu. Everton, estás aí? Nada. Continua, Luísa, vai. Tá. 12 dias depois, passava ele novamente pelo Rio, de regresso para a Europa. Visitou outra vez o operado e deu novas ordens aos enfermeiros. Paulo Fernando sentia-se bem, recebia visitas, palestrava com os amigos, mas o resultado da operação só seria verificado 3 dias mais tarde, quando se retirasse a gás. O santo estava tão seguro do seu prestígio que se ia embora sem esperar pela verificação do milagre. Chega, porém, o dia ansiosamente aguardado pelos médicos, mais do que pelo doente. O hospital encheu-se de especialistas, mas a direção só permitiu na sala em que ia se cortar a gás a presença dos assistentes do enfermo. Os outros ficaram fora, no salão, para ver o doente depois da cura. Pelo braço de 2 assistentes, Paulo Fernando atravessou o salão. Daqui e dali viam-se parabéns antecipados, apertos de mão vigorosos, que ele aceitava e agradecia com um sorriso sem endereço. Até que a porta se fechou e o doente, sentado em uma cadeira, escutou o estalido da tesoura, cortando a gaze que lhe envolvia o rosto. 2, 3 voltas são desfeitas, a emoção é funda e o silêncio é completo, como o de um túmulo. O último pedaço de gaze rola no balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, espera a sentença final do destino. Abra os olhos, diz o doutor. O operado, olhos abertos, olha em torno. Olha e, em silêncio muito pálido, vai se pondo de pé. A pupila entra em contato com a luz e ele enxerga, distingue, vê. Mas é espantoso o que vê. Vê em redor criaturas humanas. Mas essas criaturas não têm vestimentos, não têm carne. São esqueletos que apenas... São esqueletos apenas. São ossos que se movem, tíbias que andam, caveiras que se abrem e fecham as mandíbulas.
Os seus olhos comem a carne dos vivos. A sua retina, como os raios-x, atravessa o corpo humano e só se detém na ossatura dos que o cercam. E diante dessas coisas inanimadas, o médico à sua frente é um esqueleto que tem uma tesoura na mão. Os outros esqueletos andam, giram, afastam-se, aproximam-se como num bailado macabro. De pé, os olhos escancarados, a boca aberta e muda, os braços levantados, numa atitude de pavor e de pasmo, Paulo Fernando corre na direção da porta, que adivinha mais do que vê, e abre-a. E o que enxerga na multidão de médicos e amigos que aguardam lá fora é um turbilhão de espectros, de esqueletos que marcham e agitam os dentes, como se tivessem aberto um ossuário cujos mortos quisessem sair. Solta um grito e recua, lento de costas, o espanto estampado na face. Os esqueletos marcham para ele, tentando segurá-lo. Continua. Uhum. Afastem-se, afastem-se. Intima num urro que faz estremecer a sala toda. E, metendo as unhas no rosto, afundá-las nas órbitas e arranca nos movimentos de desespero os 2 glóbulos ensanguentados e tomba escabujando no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam carne e que, devorando macabramente a carne aos vivos, transformavam a vida humana em torno em um símbolo de baile de esqueletos. Sinistro, baile de esqueletos. Minha gente... Então, a gente leu, né, em sala esse texto, a gente discutiu, né, o cara tava cego, de repente foi feita uma cirurgia e um cara que era especialista em negócio de raio-x, e ele ficou enxergando como se fosse raio-x. Depois que ele voltou a enxergar, começou a enxergar esqueleto andando, né? Então, enfim, no final das contas, ele acaba tirando os próprios olhos para não conseguir enxergar aquilo. Então, isso é um conto, veja, uma história fantasiosa, certo? Claro que isso não existe. Nicolas perguntou, professora, na sua prova vamos fazer uma redação no horário da prova, né? É um conto, né? Vocês vão elaborar um conto, certo? No horário da prova. E aí, então, é uma história fictícia, né? Não existe. A pessoa não tem ninguém que tenha dito que enxergou em raio-x, né? Mas o assunto é esse, Bia. O assunto é esse. É conto de ficção científica e conto de terror. Não, os assuntos que a gente viu aqui, como eu estava dizendo, não vão cair nessa primeira prova, nessa V1. São os assuntos que a gente viu em sala, certo? Então, o assunto é esse, tá? Então, é isso, ó. Um conto tem essa função, né? De contar uma história fictícia aí, com o intuito de simplesmente passar alguma informação de que a gente imagina, alguma coisa assim. O outro conto que a gente tem aqui é o conto... Então, a gente tem que viajar na maionese para fazer isso. Eduardo colocou aqui. Então, mais ou menos, né? É mais ou menos. Vocês fizeram um até que era para vocês ganharem um chocolate que tá lá na escola e que eu não dei, né? Que venceu, como a Erika falou na outra vez. Já venceu o chocolate. Tá vencido já. Né? Então, enfim, a gente sabe quando volta. Acho que só lá para agosto, provavelmente. Ô, professora. Tá voltando. Oi. O chocolate que tá lá na escola, nem as formigas quer mais. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Aí toda vez vem essa pergunta. E quem ganhou? Tá na escola. A gente tá na escola, a listinha, os próprios textos, o chocolate. Eu não tenho, não lembro. Não lembro quem foi. Aí eu vou ter que comprar outro chocolate para quando a gente voltar. Porque, como a Erika falou, ninguém quer mais, nem as formigas. Mas não tem ninguém que fala na escola, não. Não tem ninguém que fala na escola, né? Não. Nesse tempo... Que triste, Érica. Nesse tempo... Eu queria saber quem ganhou. E o meu coisa é trancado. Só eu que posso ir lá buscar. Meu armário. Então, a gente vai... Relaxa, minha gente. Quando a gente voltar, vocês sabem. Vai ter demorado um pouquinho, mas vocês vão saber. Então, é isso. O outro conto que a gente tem aqui é um conto de ficção científica, né? Que tá na página 30 e 31. É um pouco mais curto. Esse aqui eu vou dar uma lida para a gente finalizar esse primeiro bloco, certo, gente? Aí eu quero combinar uma coisa com vocês. Veja, a revisão da gente é isso. Como só vai cair conto, e vocês vão elaborar ou um conto de ficção científica ou um conto de terror, de acordo com o que eu tiver pedido na prova, eu não lembro. De verdade, eu não lembro o que foi que eu pedi.
Eu acho que foi um de terror. Não lembro. Vocês vão elaborar de acordo com as características. A gente precisa saber que é um gênero narrativo, tipo, é um tipo de gênero, é um tipo textual do gênero narrativo, né? Você conta uma história, então tem que ter um personagem, vocês têm que colocar o espaço, vocês têm que colocar o tempo que aquilo foi passado, né? Tudo tem que estar muito determinado. A gente precisa entender, tem que ter um enredo que a gente consiga entender a história. É um conto de ficção científica. Como é que tu sabe, né? Nem eu lembro. De verdade. Ou foi um... E se eu criar o texto agora e só colar na prova? Tem problema? Tem problema, porque você nem sabe qual vai ser o conto que eu vou colocar. Uai. Então, estudei os dois, certo? Estudei os dois com a mesma... os dois têm a mesma característica. Só assim, só a função é que é diferente. Um é de terror, então a história é meio aterrorizante, né? Como essa que a gente leu aqui, que não sei se vocês ficaram assustados, mas eu não fiquei, né? Mais ou menos. E estudem também o de ficção científica, que é o que a gente vai ler, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai dar um time já, né? Faltam 9 minutinhos, a gente dá o nosso timezinho, e quando a gente voltar, se tiver tudo ok para vocês, que é só isso o assunto, a gente vê desenvolvimento da dissertação. E aí eu não sei se tá tudo ok, se tiver tudo ok, a gente faz isso. Se não, a gente produz, a gente vai lendo. Certo? Então, mas eu preciso de 10 minutinhos. Por que dá mais medo? Como assim, Nicolas? Eu vou ler agorinha um texto de ficção científica. Tenho que esquentar a água para colocar no pé. Tá bom, Eduardo, beleza. Ah, tá. Primeira Guerra Mundial. Entendi. De fato. De fato. Vou ler rapidinho para a gente fechar, tá bom? Esse primeiro bloco aqui. Tá na página 30. Acompanhem aí, tá? Vamos lá. As 3 leis da robótica. Primeiro, um robô não pode prejudicar um ser humano ou, por omissão, permitir que o ser humano sofra dano. 2. Um robô tende a obedecer às ordens recebidas dos seres humanos, a menos que contradigam a primeira lei. Um robô tende a proteger, na 3, sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Andrew Martin disse obrigado e ocupou a cadeira que lhe foi indicada. Não precisa estar lançando mão do último recurso, mas estava. Não parecia estar lançando mão do último recurso, mas estava. Não parecia, aliás, coisa alguma, pois não havia nenhuma expressão em sua fisionomia, a não ser a tristeza que se imaginava vislumbrar no olhar. O cabelo era liso, castanho claro, meio ralo, não usava barba. Dava a impressão de que acabara de fazê-la, irradiando limpeza. Trajava-se de maneira conservadora, com roupas bem feitas, onde predominavam cores roxas em tecidos de veludo. Diante dele, do outro lado da escrivaninha, via-se o cirurgião. A placa em cima da mesa incluía uma série de letras e números de identificação completa que Andrew nem se preocupou em examinar. Bastava chamá-lo de doutor e pronto. Quando poderá ser feita a operação, doutor? Perguntou. Em voz baixa, no imperturbável tom de respeito que os robôs sempre usavam com as criaturas humanas, o médico respondeu. Claro que não estou entendendo. A que operação o senhor se refere? A quem seria submetido a ela? Poderia ter demonstrado certo ar de intransigência respeitosa se um robô dessa espécie, de aço inoxidável meio bronzeado, fosse capaz de demonstrar qualquer tipo de expressão. Andrew Martin observou atentamente a mão direita do médico, acostumada a empunhar um bisturi, pousada sobre a escrivaninha. Os dedos longos eram modelados com articulações metálicas em curvas artísticas tão elegantes e apropriadas que se tornava fácil visualizar os instrumentos cirúrgicos com que deviam temporariamente se confundir. O seu trabalho não admitia hesitações, nem tropeços, tremores ou erros. Essa confiança em si mesmo naturalmente provinha de especialização, uma inspiração tão ardentemente desejada pela humanidade que raros robôs continuavam dotados de cérebros autônomos. Como esse cirurgião, por exemplo. Só que possuía uma capacidade de inteligência tão limitada que nem reconheceu Andrew e provavelmente jamais ouvira falar nele. Nunca pensou que gostaria de ser homem? Perguntou Andrew. O médico vacilou um pouco, como se a pergunta não se enquadrasse em nenhuma das trilhas positrônicas que lhe tinham sido predeterminadas. Mas, meu senhor, eu sou robô. Não preferiria ser homem? Gostaria era de ser melhor cirurgião, o que não seria possível se fosse homem, mas apenas se pudesse ser um robô mais aperfeiçoado. Gostaria de ser um robô mais aperfeiçoado. Não se ofende com o fato de que posso lhe dar ordens, obrigá-lo a levantar, se sentar, andar para cá e para lá, apenas pedindo para que faça isso?
Tenho o maior prazer em agradar ao Senhor. Se as suas ordens interferissem no meu comportamento em relação ao Senhor ou a qualquer outro ser humano, eu não lhe obedeceria. A primeira lei, relativa aos meus deveres com a segurança humana, teria prioridade sobre a segunda, que se refere à obediência. Quanto ao mais, tenho o maior prazer em ser obediente. Agora, em que devo efetuar a operação? Em mim mesmo. Em quem devo, né? Efetuar a operação? Em mim mesmo, respondeu Andrew. Mas isso é impossível. Trata-se evidentemente de uma operação prejudicial. Não interessa, afirmou Andrew calmamente. Eu não posso causar danos, retrucou o cirurgião. Para uma criatura humana, claro que não pode, disse Andrew. Mas eu também sou robô. Então, os dois robôs ali conversando, né? Vocês sabiam que existe na medicina uns estudos aí para que futuramente a gente realmente seja atendido por alguns robôs? E aí eu pergunto, vocês teriam coragem de serem atendidos ou serem, sei lá, fazer uma cirurgia aí com robô? Não, porque do mesmo jeito que o ser humano é falho, ele pode ser falho o bastante para poder errar no sistema do robô. E eu, tipo, não confio, sabe? Porque a gente pode errar numa pecinha mínima, um parafuso, o robô dá um pane lá no meio da cirurgia, a gente morre e é isso, acabou. Não confio. Não confio no ser humano, vou confiar no robô. Alguém já assistiu Star Wars aqui? Não gosto de Star Wars. Eu. Meu Deus. Sério. Aqui tem aqueles robozinhos, né? Que, enfim, fazem tudo ali. Como é o nome deles, meu Deus? C3PO, C4, não sei o que lá. Enfim, eu já assisti, eu gosto muito. Aí, o que acontece? R2-D2, isso, Caio, isso, né? É o que faz tudo aí, tá desde o início até o fim. E Nicolas também. Enfim, e aí eles são programados, gente. São programados para fazer aquilo ali. Tem coisas que eles não sabem fazer porque não estão na programação. Então, eles são programados para fazer exatamente aquilo ali, né? Eu não sei se eu realmente também teria coragem de chegar no médico e de repente é um robô ali que vai me fazer uma cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, é uma programação, né? Existe toda uma técnica ali que, enfim, está sendo estudada. Se chama medicina do futuro. E aí estão se analisando essa ideia de realmente um dia... O ruim é, tipo, como tudo, né? E cadê os médicos? E a falta de emprego e tudo mais, né? Com certeza iria afetar isso aí. Mas, ou o robô fosse o atendente. Pois é, Nicolas. Pois é, né? Enfim, e... Como é que se diz? Mas existem, sim, essas possibilidades. Estão se estudando ainda sobre isso. Sobre essa coisa futurista aí, até para dar uma margem aí para vocês. Eu não sei se vocês já assistiram a série Black Mirror. Black Mirror, sei lá como é que fala. Mas Já existe falar, mas nunca assisti. Pronto, assim, cada episódio ele é independente, não existe uma continuidade da história, não. Cada episódio é uma história diferente. E e é bastante futurista, assim, eles falam sobre coisas, sobre assuntos que, sinceramente, são incríveis. E, assim, são meio futuristas, né? E, ao mesmo tempo, a gente não duvida que isso aconteça muito em breve dentro da nossa sociedade. Então, é incrível mesmo. Posso até ver se agora, no segundo bloco, a gente não dá uma analisada nessa série, justamente para ter uma margem, um episódio aqui a gente pode assistir, para ter uma margem até para vocês poderem escrever, para vocês fazerem a prova. Vou dar uma analisada aqui, aproveitar esses 10 minutos. Se der, a gente faz isso. Sim, beleza? Eu não confiaria, não, fazer uma cirurgia com robô. É realmente Falou difícil. que queria destruir os humanos. São 30 minutos, Nicolas? Pois é, eu também, tipo, não sei se eu teria essa coragem também não, né? Porque, tipo, sei lá, é uma máquina. Mas ao mesmo tempo... eu acho que eu faria, porque eu acho que seria muito mais preciso. Uma máquina é muito mais precisa. Eu também penso isso, humano, Luísa. entendeu? Também penso isso. Né? É uma vez ou outra de acontecer. Mano, eu nunca vi em casa, mas eu acho que vai fazer uma cirurgia com robô é muito mais difícil de um robô errar, cara. Porque o robô é exatamente isso. É a perfeição em cima dos humanos, cara. Isso. Sim, mas quem produz os robôs, né? Não são os humanos. Os humanos são burros. Não pode simplesmente errar e fazer um sistema. Sim, Bianca, mas como os robôs podem errar, os humanos também podem errar, minha filha. Então, lá atrás, imagina um robô. Entendeu? Robô. É isso, muito... Felipe. Olha. Nada é suficiente. País concede cidadania a robô que disse que destruiria os humanos. Misericórdia. Não é que é isso? Que fonte é essa, menina? Mas sério, tipo assim, eu fico meio que... Meu Deus, o que eu faria? Eu acho que eu também não aceitaria só pelo fato de...
É uma máquina, minha gente, né? E máquina pifa. A gente é humano, a gente pifa, tem hora que a gente não aguenta mais. Imagina uma máquina. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão da precisão. Eles são treinados para isso. Então, não sei. Então, aí uma questão que eu não saberia responder. Mas eu ainda acredito que eu teria minhas dúvidas. Se o ser humano é capaz de ter uma inteligência absurda para poder criar um robô, então preciso o suficiente para poder fazer uma cirurgia, porque ele não pega Geralmente é o próprio médico que opera o robô. O robô só auxilia na Exatamente. cirurgia. Então, E assim, não pode, né? Estão se estudando ainda, eu li sobre isso porque eu tive que debater um tema de redação com os meninos. E assim que isso for lançado, que ainda é muito para o futuro, né? Não pode um médico deixar um robô operar sozinho, fazer sozinho. Ele tem que estar ali analisando e observando, porque se acontecer algum erro, a responsabilidade de fato é dele. Gente, vamos dar a nossa pausa, 11 horas. Vou analisar aqui se dá pra gente fazer uma análise de Black Mirror. E aí a gente volta, beleza? Beleza, até já já.